Você já parou para pensar no que acontece com a sua mente toda vez que você ouve uma notificação no celular? Aquele som pequeno, que parece tão inofensivo, dispara uma série de reações químicas e elétricas dentro do seu cérebro. Seu coração pode acelerar levemente, seus olhos se voltam imediatamente para a tela, seu pensamento é interrompido. E tudo isso acontece em frações de segundo, milhares de vezes por semana. Agora imagine o efeito acumulado disso sobre o seu corpo, sua mente, sua rotina, sua saúde. O celular, esse dispositivo que cabe no bolso, está moldando nossa existência de maneiras profundas, silenciosas e muitas vezes prejudiciais. E é sobre isso que vamos falar agora. Não é exagero dizer que vivemos em simbiose com nossos celulares. Eles são a última coisa que vemos antes de dormir e a primeira ao acordar. Muitos de nós os consultamos antes mesmo de escovar os dentes, de tomar café da manhã, de olhar para quem está ao nosso lado. O celular se tornou um prolongamento do nosso corpo, uma extensão do nosso ser. E quanto mais ele cresce em capacidade, mais ele ocupa espaço dentro da nossa vida. Só que esse espaço não é gratuito. Ele custa caro. Custa nossa atenção. Custa nosso foco. Custa nossa saúde física e mental. Custa nossa presença. Quando o celular chegou às nossas mãos, prometeu nos conectar com o mundo, e de fato cumpriu essa promessa. Mas ele também criou uma espécie de prisão invisível, uma prisão que se disfarça de liberdade. Afinal, nunca estivemos tão conectados, mas também nunca estivemos tão distraídos, tão ansiosos, tão cansados, tão sozinhos. Vamos falar sobre a mente primeiro, porque é na mente que a transformação mais sutil e mais perigosa acontece. A mente humana é naturalmente atraída por estímulos. Somos curiosos. Buscamos novidades. Nosso cérebro libera dopamina quando descobrimos algo novo, quando somos recompensados quando interagimos. E o celular é uma máquina perfeita para isso. Ele oferece, a cada segundo, uma nova imagem, um novo vídeo, um novo comentário, uma nova notícia. É uma maratona infinita de dopamina. E o que isso causa? Uma dependência invisível. Sem perceber, você começa a buscar o celular não porque precisa, mas porque sente um impulso, um vazio momentâneo, um tédio, uma ansiedade que você tenta preencher com uma rolagem, com um clique, com um vídeo curto que dura 15 segundos, mas que te prende por 3 horas. E aí entra o primeiro grande impacto, a destruição da atenção. O celular está roubando nossa capacidade de focar. Estamos perdendo a habilidade de nos concentrar em uma única coisa por mais de alguns minutos. Textos longos se tornaram cansativos. Conversas sem notificações parecem lentas. Filmes inteiros são assistidos com o celular na mão. Estamos presentes, mas não totalmente. Estamos em todo lugar, mas ao mesmo tempo em nenhum. Essa fragmentação constante da atenção nos torna menos produtivos, menos criativos, menos conectados com a realidade. E com o tempo isso afeta até nossa memória. Afinal, como o cérebro vai armazenar algo que ele nunca vivenciou por completo? Mas não para por aí. Vamos agora para o corpo. O impacto físico do celular é mais visível, mais direto. E também mais ignorado. A postura é um dos primeiros sinais. O famoso pescoço de texto é real. A cabeça inclinada para frente aumenta em várias vezes o peso suportado pela coluna cervical. O resultado? Dores crônicas, tensões musculares, hérnias, formigamentos, má circulação. E isso começa cada vez mais cedo. Adolescentes e crianças já apresentam sintomas que antes eram comuns em adultos de meia idade. Além da postura, temos o impacto sobre os olhos. A luz azul emitida pelas telas causa fadiga ocular, ressecamento, visão embaçada, dores de cabeça. E o piscar reduzido diante da tela agrava ainda mais o problema. E quando falamos de uso noturno, os danos se intensificam. A luz azul inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. E isso leva à insônia, ao sono leve, ao cansaço constante. Muitas pessoas acham que estão dormindo bem porque ficam 7 ou 8 horas na cama. Mas na verdade, estão dormindo mal. Com o cérebro ainda acelerado, ainda estimulado, ainda em estado de alerta. E um sono de má qualidade afeta tudo: o humor, o raciocínio, o apetite e o sistema imunológico. Afeta até a longevidade. O celular também afeta a respiração. Sim, a respiração. Quando estamos concentrados em uma tela, muitas vezes prendemos o ar, respiramos superficialmente. Isso ativa o sistema nervoso simpático, aquele ligado ao estado de alerta, de luta ou fuga. O corpo interpreta esse padrão de respiração como sinal de estresse. E você pode passar o dia inteiro em estado de leve tensão, apenas por causa da forma como usa o celular.
E se você acha que isso é muito, ainda nem falamos da saúde emocional. O celular tem transformado profundamente nossas emoções. As redes sociais, especialmente, criam uma realidade artificial, onde tudo é editado, filtrado, encenado. As pessoas mostram o melhor de si e escondem o resto. E quando você consome isso o dia inteiro, seu cérebro começa a acreditar que está ficando para trás, que sua vida é menos interessante, que você é menos bem-sucedido, menos amado, menos feliz. E isso corrói a autoestima, alimenta a comparação constante, gera frustração, angústia, ansiedade. Além disso, o celular tira de nós a habilidade de lidar com o tédio, com o silêncio, com a pausa. Estamos sempre ocupados, sempre distraídos. Não conseguimos mais ficar 5 minutos em fila em silêncio, sem pegar o celular. E isso é grave, porque é no silêncio que a criatividade nasce, é no tédio que a imaginação floresce, é na pausa que o corpo se recupera. E se estamos sempre preenchidos de estímulos, não damos espaço para o novo, para o profundo, para o verdadeiro. Agora pare por um momento. Feche os olhos, se puder. Respire fundo. Pense na sua relação com o celular. Ela te serve ou te domina? Quantas horas por dia você passa com ele? O que você deixa de fazer por causa dele? Quantas vezes você o pega por impulso sem nem perceber? A resposta para todas essas perguntas não precisa te culpar, mas precisa te despertar. A boa notícia é que existe um caminho de volta, um caminho de reconexão, um caminho de uso consciente. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Você ainda está comigo? Ótimo! Isso já é um sinal de que você está buscando consciência. E acredite, essa consciência é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas pegam o celular sem pensar, desbloqueiam, abrem um aplicativo, rolam a tela, fecham, abrem de novo, e fazem isso dezenas de vezes por dia, sem sequer perceber. Você já deve ter vivido isso. Você pega o celular para responder uma mensagem e quando vê, está há meia hora assistindo vídeos curtos que nem lembra por que começou. Isso não é só distração. Isso é manipulação neurológica. O design dos aplicativos é feito para te prender. Não é você que está no controle. É a tecnologia que está moldando seu comportamento. E o que acontece quando uma geração inteira cresce assim? A resposta está ao nosso redor. Adolescentes cada vez mais ansiosos. Crianças que não conseguem brincar sem tela. Adultos que não conseguem se concentrar. Famílias que jantam juntas, mas separadas por celulares. Casais que discutem mais por causa de notificações do que por qualquer outra coisa. O celular, que era para conectar, muitas vezes está nos desconectando. E essa desconexão é silenciosa. Ela não grita, mas dói. E se formos mais fundo, ela isola. Porque o vício em celular não é só um hábito. Ele é um afastamento progressivo da realidade. É uma fuga, uma forma de evitar o que está dentro de nós. As emoções, as frustrações, as dúvidas, o tédio, a tristeza. Em vez de sentirmos, rolamos. Em vez de refletirmos, clicamos. Em vez de estarmos presentes, fugimos para uma realidade filtrada. E essa fuga constante tem um preço. Um preço que a saúde cobra mais cedo ou mais tarde. Você sabia que existe uma relação direta entre o uso excessivo do celular e o aumento da depressão? Diversos estudos já mostraram isso. E não é difícil entender o porquê. O cérebro humano não foi feito para lidar com milhares de informações por dia. Muito menos com comparações constantes. E quando você vê fotos de viagens incríveis, corpos perfeitos, vidas de sucesso, relacionamentos felizes, e compara isso com sua realidade, mesmo que de forma inconsciente, nasce uma sensação de inadequação. Como se você estivesse atrasado. Como se não estivesse vivendo o suficiente. Como se estivesse perdendo algo. Esse sentimento tem nome, FOMO. Fear of Missing Out, medo de estar perdendo algo. E esse medo é alimentado a cada rolagem, a cada feed, a cada história que você assiste. E sabe o que é mais cruel? Aquilo que você vê nas redes não é real. Ou pelo menos não é completo. São fragmentos selecionados de momentos bons. São ângulos, filtros, edições. Ninguém posta a solidão. Ninguém posta a ansiedade. Ninguém posta a lágrima que caiu no banheiro. Ninguém mostra o que realmente sente. E mesmo sabendo disso, o cérebro se engana. E sente como se aquilo fosse verdade. Como se sua vida fosse menos colorida, menos interessante, menos digna. E é aqui que mora o perigo. O celular, quando usado de forma inconsciente, afeta diretamente nossa saúde emocional. E isso se reflete no corpo. A ansiedade aumenta, a imunidade baixa, a produtividade despenca, o apetite muda, o sono piora,
A pele muda. Os hormônios se desregulam. Porque tudo está conectado. Corpo e mente não são coisas separadas. Eles são um só. E então, talvez você se pergunte: existe solução? Como mudar isso? Como recuperar a leveza, o foco, a saúde? A resposta não está em largar o celular, mas em usá-lo com consciência. Em devolver para ele o lugar de ferramenta, e tirar dele o poder de mestre. E isso começa com escolhas simples. Primeiro, crie espaços sem celular. Pequenos momentos no dia onde o celular fica longe. Na hora do café da manhã, na hora do banho, na hora das refeições. Momentos em que você está só com você, ou só com quem está ao seu lado. Isso já muda tudo. Você começa a respirar melhor, a perceber o ambiente, a ouvir com mais atenção, a sentir mais o momento. Segundo, reveja suas notificações. Cada alerta é uma microinterrupção, e o cérebro demora até 20 minutos para voltar ao estado de foco pleno depois de ser interrompido. Pense nisso. Desative o que não é urgente. Organize o que realmente importa. Transforme o celular em um aliado, e não em uma metralhadora de estímulos. Terceiro, estabeleça horários para redes sociais. E respeite. O ideal seria, inclusive, tirar um dia por semana para um detox digital. Um sábado ou domingo sem redes. Sem feed. Sem stories. Sem dopamina artificial. Só você, sua vida real, suas emoções. No começo parece difícil, mas depois, é libertador. Quarto, use o celular como ponte para o real. Em vez de só consumir, crie. Em vez de só rolar, compartilhe algo verdadeiro. Em vez de se comparar, inspire-se. Em vez de fugir da realidade, registre momentos com presença. Use a câmera para guardar o que importa. Use o bloco de notas para escrever seus pensamentos. Use a música para relaxar. Use a chamada para ouvir a voz de quem você ama. A tecnologia é neutra. É o uso que define seu impacto. E acima de tudo, lembre-se de que você tem o poder. O celular não tem vontades. Quem decide o tempo de tela é você. Quem escolhe o que abrir é você. Quem permite ou não a notificação é você. A vida acontece fora da tela. A conexão mais profunda é com você mesmo. E talvez a sua maior revolução comece com um gesto simples: deixar o celular de lado por alguns minutos. Respirar fundo. E voltar a olhar para o mundo com os próprios olhos. Você já percebeu como, mesmo quando estamos com o celular na mão, muitas vezes não estamos realmente presentes? Como ele rouba nossa atenção de uma forma quase mágica. Você pode estar em um jantar, mas com os olhos vidrados na tela. Pode estar em uma conversa, mas pensando no próximo post. Pode estar em um passeio, mas perdido no feed. Essa ausência física e mental cria uma lacuna invisível, que se expande a cada dia entre você e o mundo. A conexão digital cria desconexão emocional. E o que é pior, isso gera solidão. Sim, solidão no meio da multidão. Aquelas pessoas que parecem ter 1000 amigos no celular, mas poucas pessoas que realmente se importam com elas. É uma solidão silenciosa, mascarada por emojis e mensagens curtas, que alimenta um vazio que nem a melhor selfie consegue preencher. Quando falamos em saúde, muitas vezes pensamos só no corpo. Mas saúde mental e emocional são parte vital do equilíbrio. E o celular influencia profundamente isso. Em muitos casos ele é o gatilho para ansiedade, depressão, estresse crônico e baixa autoestima. E quando a mente está sobrecarregada, o corpo responde. Tensão, insônia, dores inexplicáveis, falta de energia, problemas digestivos. A ciência já comprovou. O estresse mental afeta o sistema imunológico, tornando você mais suscetível a doenças. E o uso excessivo do celular contribui para esse quadro. Vamos falar da insônia. A luz azul da tela do celular atua diretamente no relógio biológico. Ela engana o cérebro, que entende que ainda é dia. O resultado é uma produção reduzida de melatonina, o hormônio do sono. Muitas pessoas tentam compensar a falta de sono com cafeína ou cochilos durante o dia, mas isso só piora o ciclo. A falta de um sono reparador afeta o humor, a memória, o raciocínio e a saúde física. Mas o que muita gente não sabe é que o uso do celular influencia até o sistema cardiovascular. A ansiedade causada por notificações constantes e a exposição prolongada a estímulos digitais aumentam a pressão arterial e a frequência cardíaca. O corpo permanece em estado de alerta, mesmo quando você está parado. Essa tensão constante pode gerar problemas graves a longo prazo. Além disso, o sedentarismo associado ao uso prolongado do celular contribui para o aumento de doenças metabólicas, como obesidade, diabetes e problemas circulatórios.
A maioria das pessoas usa o celular sentada, muitas vezes por horas seguidas, sem se levantar. E o corpo humano foi feito para o movimento. E não podemos esquecer da saúde social. A tecnologia criou uma nova forma de comunicação rápida, prática e instantânea. Mas ela também criou uma barreira. O contato olho no olho, o toque, o sorriso, o tom de voz, as pausas na conversa. Tudo isso está ficando de lado. As relações estão mais superficiais, menos profundas. E isso gera um vazio que nada na tela pode preencher. Mas então, o que podemos fazer? Primeiro, precisamos redefinir nossa relação com a tecnologia. Não se trata de guerra contra o celular, mas de entender quando e como usar. O que fazer quando o celular se torna uma distração que rouba sua energia e sua saúde? Como colocar limites sem abrir mão das vantagens? Como recuperar o controle? Uma das estratégias mais eficazes é a prática do mindful use, ou uso consciente do celular. É prestar atenção nas suas emoções e motivações ao usar o aparelho. Por que você está pegando o celular? Por hábito, ansiedade, tédio, necessidade real? Quanto tempo você quer passar nele? O que você quer fazer? E principalmente, quando você quer parar? Outra dica é organizar seu ambiente digital para minimizar distrações. Isso inclui desativar notificações desnecessárias, organizar aplicativos em pastas, usar modos não perturbe em horários estratégicos. Criar uma rotina digital que respeite seu ritmo natural. Também vale a pena investir em momentos reais de conexão. Priorizar encontros pessoais, conversas sem interrupção, atividades ao ar livre, exercícios físicos, hobbies que não envolvam telas. Essas práticas fortalecem a saúde mental e emocional e criam equilíbrio. E por último, mas não menos importante, cuidar do corpo. Praticar alongamentos e exercícios para a coluna e os ombros, fazer pausas frequentes para evitar a tensão, adotar uma postura correta, limitar o uso do celular à noite para preservar o sono. Essas mudanças não são fáceis. Elas exigem esforço, disciplina e, acima de tudo, consciência. Mas a recompensa é enorme. Mais saúde, mais energia, mais foco, mais felicidade. E para quem acha que está sozinho nessa jornada, lembre-se, milhões de pessoas no mundo estão lutando contra a mesma batalha. E cada passo dado em direção a um uso mais consciente do celular é um passo para uma vida mais plena. No fim, o celular é apenas uma ferramenta. A forma como ele influencia sua vida depende da relação que você constrói com ele. Você pode ser o mestre da tecnologia, e não o contrário. Você pode escolher viver conectado com o que importa, e desconectado do que consome sua energia. Esse é o convite que eu deixo para você. Usar o celular com sabedoria, presença e equilíbrio. Para que ele seja um aliado e não um inimigo. Para que você viva a vida de verdade fora da tela, dentro do coração.